Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, atividade essa que abordava o conceito de redução ao primeiro quadrante. A questão 1. Calcule o valor indicado em cada item. No item A eu quero saber o seno de 150 graus. Vamos lembrar que 150 graus ele está no segundo quadrante. Então você olha que falta 30 graus para 180. Então você reduz para o arco de 30. Como no segundo quadrante o seno é positivo, então a gente vai ter que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Portanto, seno de 150 graus é igual a 1 sobre 2. O item B eu quero o cosseno de 13π sobre 3 radiano. Gente, aqui é interessante a gente transformar logo para grau, né? Para a gente ter uma noção melhor. Porque em radiano a gente não tem tanta noção. Como é que eu transformo para grau? Eu substituo π radiano por 180 graus. Então vai ficar o cosseno de 13 vezes 180 graus dividido para 3. Bem, 13 vezes 180 dividido para 3 dá 780 graus. Então, na verdade, eu quero o cosseno de 780 graus. Observem que 780 graus passou da volta completa. Então, você vai ter que pegar o arco côncavo. Quando você pega 780 graus dividido para 360 graus, você vai dar duas voltas completas. 2 vezes 360 dá 720. Para 780 sobra 60. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 780 graus é côncavo a 60 graus. Então aqui nós temos um valor igual ao cosseno de 60. Sabemos que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, deste modo, o cosseno de 13π sobre 3 radiano é igual a 1 sobre 2. O item B, nós queremos o seno de 4π sobre 3 radiano. Então, o procedimento é o mesmo. Eu vou inicialmente transformar 4π sobre 3 radiano em grau. Para isso, é só a gente pegar e substituir π radiano por 180 graus. Então, fica o seno de 4 vezes 180 dividido para 3. Bem, 4 vezes 180 dá 720. 720 dividido para 3 dá 240. Então, na verdade, nós queremos saber o valor do seno de 240 graus. 240 graus ele está no terceiro quadrante. Por quê? Porque está entre 180 e 270. Vamos lembrar de que no terceiro quadrante o seno é negativo. Então, tem que colocar um sinal de menos antes. Além disso, está passando 60 graus de 180. Então, isso aqui vai ser igual a menos o seno de 60 graus. Bem, mais o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Desse modo, então, nós temos que o seno de 4π sobre 3 radiano é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O item D, nós queremos o cosseno de 225 graus. De novo, vamos lembrar de que 225 graus é um arco que está no terceiro quadrante, ele está passando 45 graus de 180. E além disso, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então vai ficar menos o cosseno de 45 graus. Como o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então aqui fica menos raiz de 2 sobre 2. Desse modo, cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. O item E eu quero o seno de π sobre 4 radiano. De novo, daquela estratégia que nós já sabemos, né? Vamos transformar π sobre 4 radiano em graus. Para isso, eu vou substituir o π radiano por 180 graus. 180 dividido para 4 vai me dar, então, 45 graus. Então, na verdade, isso é o seno de 45 graus, que nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Desse modo, então, seno de π sobre 4 radiano é igual a raiz de 2 sobre 2. No item F, eu quero o cosseno de π sobre 6 radiano. Mesmo jeitinho, vou transformar π sobre 6 radiano em graus, porque é mais fácil de trabalhar. Então, vou substituir o π por 180, que dividido para 6 dá 30 graus. O que isso quer dizer? π sobre 6 radiano equivale a 30 graus. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Desse modo, então, o cosseno de π sobre 6 radiano é igual a raiz de 3 sobre 2. A segunda questão. Em cada item, caso exista, determine a medida do ângulo alfa para Q.
No item A, nós queremos o cosseno do ângulo alfa sendo raiz de 3 sobre 2, com alfa no intervalo que vai de 0 a π sobre 2, radiano. Ou seja, 0 a π sobre 2 radiano, como π sobre 2 é 90 graus, de 0 a 90 graus. Ou seja, um alfa, 0 a 90 graus, quer dizer um arco do primeiro quadrante. Eu tenho que observar qual é o arco do primeiro quadrante, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Bora lá então. Sendo alfa, nesse intervalo de 0 até π sobre 2, então a gente tem que esse arco está no primeiro quadrante. Beleza. No primeiro quadrante, o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 é o arco de 30 graus, que em radiano equivale a π sobre 6 radiano. Portanto, o alfa é 30 graus ou π sobre 6 radiano. O item B, nós queremos que o seno de alfa seja menos 1 sobre 2. Com esse alfa pertencente a um intervalo que vai de 3π sobre 2 a 2π radianos. Vamos lembrar que 3π sobre 2 é 270 graus e que 2π é 360 graus. Isso quer dizer que o alfa está entre 270 e 360 graus. Ou seja, o arco alfa ele é um arco do quarto quadrante. Bem, nós queremos um arco do quarto quadrante cujo seno seja menos 1 sobre 2. Vamos lembrar de que no quarto quadrante a gente olha quanto é que falta para 360 graus. Beleza, esse seno 1 sobre 2 é o seno de 30. Isso quer dizer que eu tenho que olhar para um arco que falta 30 graus para chegar em 360. O arco que falta 30 graus para chegar em 360 é o arco de 330 graus ou 11π sobre 6 radiano. Então, com isso, no item A, o ângulo alfa é 330 graus e se você transformar em radiano, vai ser equivalente a 11π sobre 6 radianos. O item C, eu quero que o cosseno de alfa seja igual a menos 1, onde esse alfa está no intervalo fechado, que vai de π até 3π sobre 2 aberto. Ou seja, o π que é fechado é 180 graus, o 3π sobre 2 que é aberto é 270 graus. Nós temos aí um arco alfa no terceiro quadrante, né? Porque vai de 180 a 270 graus. Eu tenho que observar onde é que esse arco do terceiro quadrante tem cosseno igual a menos 1. Observem, na verdade, o cosseno é menos 1 no 180. O cosseno de 180 é menos 1. Ele não está no quadrante, mas está na divisa, né? Na divisa entre o segundo e o terceiro quadrante. E como esse intervalo é fechado no 180, eu posso contar com o 180. O 180 faz parte desse intervalo. Portanto, no item C, o alfa é 180 graus, ou se preferir trabalhar em radianos, equivalente a um arco de π radiano. O item D, nós queremos que o seno de alfa seja raiz de 2 sobre 2, com esse ângulo alfa pertencente a um intervalo aberto de ambos os lados, de π sobre 2 até π. Lembrando que π sobre 2 radiano é 90 graus e que π radiano é 180 graus, nós queremos um ângulo alfa que esteja no segundo quadrante, cujo seno seja raiz de 2 sobre 2. Vamos lembrar o seguinte, no segundo quadrante você olha quanto é que falta para 180. Esse seno, raiz de 2 sobre 2, é o valor do seno de 45. Então nós temos que pegar um arco que falte 45 graus para 180. O arco que falta 45 graus para 180 é o arco de 135 graus, que em radiano é 3π sobre 4 radiano. Então nós temos aí no item D que o ângulo alfa é de 135 graus ou 3π sobre 4 radianos. A terceira questão. Determine a qual quadrante pode pertencer o ângulo alfa em cada um dos itens. Vamos ver o que diz em cada item. Observe que basta dizer o quadrante. No item A eu quero que a tangente de alfa seja menos 3 sobre 5. Gente, basta que nós olhemos em quais quadrantes a tangente é negativa, já que menos 3 sobre 5 é negativo. Nós sabemos que a tangente é negativa no segundo e no quarto quadrante. Então, esse ângulo alfa pode estar no segundo ou no quarto quadrante. O item B, nós queremos que a tangente seja igual a 1 sobre 8, e é um procedimento parecido. Observe que a tangente é positiva. Então, os quadrantes em que a tangente é positiva são o primeiro e o terceiro quadrante. Então, esse arco alfa ele pode estar no primeiro ou no terceiro quadrante.
No item C, nós queremos que a tangente seja igual a 10. E aí, claro, 10 é positivo, né? Já sabemos que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então, esse ângulo alfa pode estar no primeiro ou no terceiro quadrante. É só olhar o sinal. Tangente negativa é segundo ou quarto quadrante. Tangente positiva é primeiro ou terceiro quadrante. Nada tão difícil que a gente não possa fazer. O item D, a tangente é menos 5 sobre 2, ou seja, negativa. Como eu falei agora há pouco, tangente negativa, o arco alfa vai estar no segundo ou no quarto quadrante. O item E, a tangente é menos 1, um valor negativo. Então, mesmo caso do item D, tangente negativa, nós sabemos que é segundo ou quarto quadrante. O item F, a tangente de alfa, 4 sobre 3, positiva. Onde é que a tangente é positiva? Sabemos que ela é positiva no terceiro ou no primeiro quadrante. Então, o ângulo alfa no item F está no primeiro ou no terceiro quadrante. Quarta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O valor do logaritmo decimal o valor do logaritmo decimal da tangente de 5π sobre 4 é quanto? Gente, primeiro a gente vai ter que trabalhar o que está entre parênteses, né? Para a gente ter pelo menos uma noção como é que fica isso. Depois é que eu trabalho com o logaritmo. Então, inicialmente, eu vou pegar esse 5π sobre 4 radiano e vou transformar em graus para ver se facilita. 5π sobre 4 radiano, eu substituo π radiano por 180 graus. Então, vai ficar 5 vezes 180 dividido para 4. 5 vezes 180 dividido para 4 dá 225 graus. Então, na verdade, quando a questão pede o valor, entre parênteses, né, da tangente de 5π sobre 4 radiano, na verdade ela quer a tangente de 225 graus, que é o valor equivalente em graus. 225 graus, nós estamos aí no terceiro quadrante. Então, olha quanto é que passou de 180. Passou 45. Além disso, a tangente no terceiro quadrante é positiva. Então, isso aqui vai dar igual a tangente de 45. Que é 1. O que eu fiz aqui? Eu resolvi o que está entre parênteses primeiro. Tangente de 5π sobre 4 é 1. Agora eu posso fazer o restante da questão. Como eu quero o logaritmo decimal da tangente de 5π sobre 4, e nós sabemos que a tangente de 5π sobre 4 é 1, então vai ficar o logaritmo decimal de 1. Gente, nós sabemos que o logaritmo em qualquer base de 1 é sempre igual a 0, né? Desse modo, então, o logaritmo decimal da tangente de 5π sobre 4 é igual a 0. E a resposta correta é o item C. Quinta questão da UNOPA do Paraná. Sendo y igual ao cosseno de 1.500 graus mais o seno de 1.140 graus, então podemos afirmar que o valor de y é quanto? Pessoal, a gente vai ter que calcular o cosseno de 1.500 graus, o seno de 1.140 graus e somar os valores. É isso que tem para fazer. Bora lá então. Como 1.500 graus e 1.140 graus passa da volta completa, eu tenho que começar pelo arco côncavo. Então eu vou pegar 1.500 graus dividido para 360. Isso vai me dar 4 voltas e um resto 60 graus. Ou seja, 1.500 graus é côncavo a 60 graus. Por outro lado, agora pegando 1.140 graus, divido também para 360. Isso aqui vai me dar 3 voltas e um resto também 60 graus. Então você tem que 1.140 graus é côncavo a 60 graus e que 1.500 graus também é côncavo a 60 graus. Então, desse modo, a gente vai trabalhar com os arcos côncavos, que são bem menores e nós sabemos então como é que se determina as razões trigonométricas deles. Bora lá. Como 1.500 graus é côncavo a 60 graus, então no lugar do 1.500 coloco 60. E como 1.140 graus é côncavo a 60, faz a mesma coisa. Daí fica que y é o cosseno de 60 mais o seno de 60. O cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 60, que é 1 sobre 2. Observe que os denominadores são iguais. Então, vou colocar tudo no único denominador. Logo, o y vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2. Bem, se o y é raiz de 3 mais 1 sobre 2, que eu posso reescrever como 1 mais raiz de 3 sobre 2, então a resposta correta é o item A. Desse modo, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de redução ao primeiro quadrante.